Quebrada, univos. Ainda que distante, todos os dias, logo cedo partimos. Por estradas outras, mas o mesmo destino. Piloto. Dormiu sentindo uma coisa ruim no corpo. No outro dia foi despertado bem cedo por aquela gastura. Era um tipo de coisa ruim que não tem nomenclatura. Só se sentindo para saber. Pensou que era comida. Podia ser. Com tanto veneno que colocam-nos de comer, era bem capaz que fosse. Não era. Achou que fosse estresse do trabalho acumulado, do ônibus apertado, da pressão do patrão, da falta de sorriso, de mato, de afeto, do tanto de concreto nos olhos. Concreto de ter encontrado seu mal? Porque outro não fazia sentido. Era tanto concreto para todo lado que ele pensou que seu coração tinha virado um bloco, coitado. Mas diante dos fatos, era capaz que fosse mesmo isso? Era um fato concreto. Tava assim, sem saber. Só sentindo, achou que devia procurar um doutor, alguém mais capacitado a desvendar gasturas inesperadamente indesejadas de gente que tem o coração concretado. Alô? Concretude, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de marcar um horário com o doutor. É que eu tenho um coração concretado e desde ontem sinto um desconforto insuportável. Desculpe, senhor. Já não trabalhamos com corações. Mas o meu coração é de concreto. Acho que há um engano, senhor. Corações concretados não sentem gastura. Na verdade, corações concretados não sentem. Mas eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais sentir isso. Desculpe, senhor.
não prestamos esse serviço. A concretude agradece o seu contato. Trabalhamos para concretizar suas certezas e cristalizar seus sentimentos, garantindo o prazer instantâneo todo o tempo. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas no nosso quarto episódio do Bate-Papo Café Sonoro, produzido pelo Grupo de Pesquisa Vocalidade e Cena, numa parceria entre, colegas, pesquisadores da área de voz da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Letícia Carvalho, da Universidade Federal de Grande Dourados, com Marcos Chaves, e aqui da Universidade de Brasília, comigo, Sulian Vieira, e com César Linelli. Enfim, a gente está produzindo, esses episódios de bate-papo para a gente, aproveitar também esse momento em que nós, como pessoas privilegiadas, podemos estar trabalhando dentro de casa, para que a gente possa dar continuidade e também, encontrar novos caminhos, de conexão com a sociedade, com a comunidade, por meio desses encontros que nesses 8 episódios estão contando com pessoas que muitas delas têm contato, sim, com a universidade, mas não são pesquisadores, inscritos dentro do contexto direto da universidade, certo? Então, nosso episódio de hoje é com a Meimei Bastos, a voz que brada no Islã. Vou apresentar para vocês um pouco mais da Meimei, para que vocês tenham mais, formas, de entrar em contato com ela, conhecendo um pouquinho mais da nossa convidada. Meimei Bastos é escritora, é poeta, é licencianda em artes cênicas pela Universidade de Brasília, é educadora, é produtora cultural, atriz e coordenadora do Islã Quebrada. Ela representou o DF em diversos campeonatos nacionais de poesia falada, como o Islã BR, o Islã BNDES e o Islã da FLUP, da Festa Literária das Periferias. E ela foi premiada pela Secretaria de Estado e Cultura do Distrito Federal em 2018 com o Prêmio de Cultura e Cidadania na categoria Equidade de Gênero. E como autora e poeta, participou de eventos literários como a Festa Literária de Paraty, a FLIP, a Feria Internacional del Libro de Venezuela, a FILVEN, e a Bienal de Livro de Literatura de Brasília. E ela publicou seu primeiro livro, Um Verso e Meio, aqui vocês estão vendo ao contrário, pela editora Malê, em 2017. Esses 2 poemas que eu li são do livro dela. O primeiro que eu li se chama Uniquebrada. Vou mostrar um pouquinho dele para vocês verem o formato dele. E o outro poema é um poema, eu digo que é em prosa e em drama. Só para mostrar um pouco da diversidade, de material que a Meimei apresenta em termos de estilo, no livro dela. E o livro está hoje em diversas escolas públicas do DF e também do Mato Grosso do Sul, aí para o pessoal de Dourados, e do Mato Grosso do Sul em geral, pelo projeto Mulheres Inspiradoras, um projeto realmente inspirador, que aponta para a valorização de processos autorais de leitura e escrita na rede pública do DF. E atualmente, acho que a partir de 2018, ele tem circulado por várias escolas do DF e por outras escolas no Brasil. E atualmente a Meimei, ela coordena um espaço no DF, o Espaço Cultural Caracas, véi. Isso aí. Ok, vamos chamar a Meimei, então, finalmente. Meimei? Então, tá chegando.
Bom dia, querida. Bom dia, professora. Estão me E vendo? eu tô te vendo perfeita e tô te ouvindo Eu também. não vejo. Será? Uau, vai ficar assim. Estão dizendo que a gente tá linda, então estão vendo a gente. Com certeza, estão vendo a gente. Bom dia, Bom dia, seja bem-vinda. Um muito brinde de obrigada. café. Enfim, chega em casa, né? Chega aqui. É, Quer dizer alguma coisa antes da gente começar, para eu não começar direto, enfim, te perguntando? Eu quero começar dando bom dia para o pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada a todo mundo que está aí. Quero agradecer super, professora. Mais 1 milhão de vezes a senhora pelo convite. É motivo de muita alegria para mim, sabe? Para a gente também. Porque a senhora é uma pessoa importante nesse meu processo de reconhecimento do lugar em que ocupo, né? Especialmente na palavra. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar, né, um pouco da minha vivência e da minha experiência com o Islã com a senhora e com todo mundo. E a gente que está Aí, honrado com a presença. estão Eu que falando agradeço. que hoje a imagem e um áudio tão ótimo, que bom. Então, querida, eu queria. E a Meimei me chama assim de professora, né? Enfim, eu acho muito carinhoso isso, né? Geralmente na universidade as pessoas acabam chamando a gente pelo nome. E de senhora também não me importo nesse sentido, porque eu sinto uma relação muito gostosa, muito horizontal, né? Enfim, de respeito também, acho muito É, carinhoso, né? é, uma, é um trato de muita admiração e respeito, sabe? Não que nós estejamos numa relação verticalizada, de forma Não, alguma. É também. porque foi assim que eu fui educada, né? Tipo, não tem a ver com a idade da pessoa ser mais velha, mas é pela admiração que a gente tem pelo outro. E eu Sim. tenho muita senhora por isso. Eu sinto que a gente consegue ter uma horizontalidade, né? Então, vamos lá te ouvir, que é para isso que a Vamos. gente. Enfim, queria que você começasse a falar um pouco sobre o Islã, né? Queria que você. Eu acho assim, muitos de nós, né, na universidade, não conhecemos o Islã. Professores, professoras, enfim, eu comento da sua pesquisa e muitas vezes eu tenho que explicar, assim como eu também, né? Uhum. Quando ouvi falar pela primeira vez, não era uma coisa assim com a qual eu tinha contato, né? Era uma coisa, enfim, periférica para mim, no sentido de que não estava dentro desse campo mais comum de conhecimento, né? E aí eu me sinto periférica também em relação a uma série de saberes que estão relacionados ao próprio Islã, assim como muitas pessoas na universidade, né? Podem estar ou fora da universidade. Enfim, queria que você falasse um pouco o que é o Islã, que você descrevesse um pouco da dinâmica do Islã, só para a gente começar a falar e estar um pouquinho dentro desse imaginário, tá bom? Como é que ele funciona, como é que ele acontece. Tá bem. Eu já aviso logo que vocês vão ficar apaixonados pelo Islã e apaixonadas, porque eu fiquei, eu também não conhecia. Eu sou uma poeta que vem do sarau, né? A partilha de poesia que eu tive não vem do Islã, eu venho do sarau. E aí a primeira vez que eu encontrei com o Islã, a primeira vez que eu participei, lá em 2015, eu atuo no Islã desde então, porque eu não consegui me desvencilhar. Eu fiquei apaixonada mesmo, assim, sabe? Eu fui capturada pelo Islã. Apesar de todo o... Existe um cenário grande e muito movimentado de poetas dentro do Islã. E apesar disso, ele ainda é ele é pouco conhecido, né? A gente tem conseguido ter mais visibilidade agora, né? Mas é muito recente. O Islã funciona assim. O termo Islã vem de uma expressão em inglês que tem a ver com competição, com torneio, com algo de jogo, né?
e funciona como uma batalha de poesia falada. Uhum. As pessoas se reúnem e aí, assim, as comunidades de Islã fazem isso de diversas formas. Tem gente que se reúne em bar, praça, em teatro. Essas pessoas se reúnem e aí é feita uma inscrição. E tudo no Islã acontece, é importante lembrar que tudo no Islã acontece na hora, no momento. Ou seja, as pessoas que querem participar, e aí quando eu digo pessoas, é porque o Islã não é um espaço só para poetas, só para performance, só para artistas. Qualquer pessoa pode ir e participar do Islã. E aí as pessoas se inscrevem, é feita a abertura da inscrição, elas se inscrevem, o Islam Master, que é o mestre de cerimônias ou a mestre de cerimônias, explica quais são as regras do Islã, e aí eu vou explicar para vocês quais são daqui a pouco, na frente. Ele explica e é definido um júri para. Eu não gosto da palavra avaliar, né? É escolhido um júri para que haja uma interação, uma integração da plateia com, com a batalha. E aí essa galera que vai para o júri, eles acabam tendo que dar notas aos poemas. Sim. E aí esse júri é definido, é feito uma calibragem, né, para que eles saibam. Essas pessoas que fazem parte do júri, Juliana, não são pessoas que têm nenhum tipo de também qualificação não é legal, mas de preparo. Ninguém ali é escolhido antes, as pessoas são escolhidas na plateia, não é? Não tem nenhum crítico literário ou pessoas que tenham formação acadêmica para fazer crítica ou avaliar o poema. Não. É escolhido ali sem nada de preparo. E Como aí é que acontece. é a calibragem, Mimei? Desculpa, que você disse que vocês fazem, que você, como Slam Master, né, faz do júri, por exemplo. Porque tem muitas pessoas que vão ao Islã, mas nunca participaram de um Islã, né? E aí, para que as pessoas entendam como funciona, aí a gente faz um poema de calibragem. Vem um poeta que não está participando da competição, né? Uma pessoa qualquer, e ela apresenta, performa o seu texto. E aí o júri avalia, só que isso não faz parte da competição, ele não está valendo. E é assim que acontece. E aí esse júri é preparado, a batalha começa, os poetas vêm, cada poeta, cada participante tem 3 minutos para apresentar o seu texto, né? Uhum. Não pode ter textos de outras autorias. Os textos precisam ser autorais, né? Você não pode ter utilização de figurino ou acompanhamento musical, instrumental, nada. É o corpo presente e a voz. Não que a gente esteja separando o corpo da voz, não, mas é só a palavra em performance. Sim, e esse poema, ele pode ser previamente escrito, enfim, ou existe também uma demanda de que você prepare ou formule o poema na hora como um repente, não sei. Não, não. Tem pessoas que optam por improvisar. Pode. No Islã, você pode ler, você pode cantar, você pode trazer um poema já decorado, como você também pode improvisar, entende? As regras, eu considero que são as 3 regras básicas do Islã. É que são básicas assim, Julian, porque foram as que fundaram, são as primeiras regras do Islã, né? Os poemas precisam ter até 3 minutos de duração, não pode passar disso, devem ser autorais e não pode a utilização de nenhum recurso, ou seja de figurino ou musical. É só a palavra em performance. Uhum. Tem alguém aqui perguntando o que torna uma pessoa um Slam Master? Josier Boleão. Não sei se Oi, pronuncia. José. Também não sei. Mas oi. Então, o Slam Master, ele é o ou a condutora da batalha.
é como se fosse o mestre de cerimônias, é quem organiza, é quem tá ali fazendo a mediação entre o júri e os poetas e a plateia. O que torna uma pessoa um Slam Master é a vontade. Se assim, o Slam, e eu considero o Slam um movimento, ele é um movimento livre, professora. Não existe nenhum pré-requisito ou uma limitação para que você faça parte dele, entende? É à vontade. Sim. Então, No caso, o Slam Master é a pessoa que organiza o encontro, né? Que organiza, que vai se responsabilizar por inscrever as pessoas, por elencar o por júri. apresentar, Sim. por ouvir as notas. Aí, assim, a estrutura do Slam, Súria, ela depende muito, né? Existem várias comunidades de Slam e várias organizações. Por exemplo, eu coordeno o Slam Quebrada. Sim. E aí depois eu vou explicar um Sim. pouquinho melhor sobre o que é o Slam Quebrada. Mas no Slam Quebrada, desculpa, gente, tô nervosa. Isso é bom. É bom, né? Dar aquela coisinha na barriga, um friozinho, eu gosto. Sim, eu também gosto. Eu sinto isso quando eu tô no Slam. A pessoa que... Eu tava falando sobre... Ai, me perdi. Eu tava falando sobre o quê, Súlia? Você estava falando do Slammer e você estava falando dos, enfim. Eu ia explicar a minha experiência, é isso. O Slam Quebrada, por exemplo, que é o Slam que eu coordeno, e depois eu vou explicar e contar um pouco da história do Slam para vocês. No Slam Quebrada, eu assumo a coordenação, ou seja, eu faço toda a organização do Slam. Eu estou cuidando da parte de mídia, eu estou cuidando da parte de estrutura, tudo. E eu também no Slam Quebrada tenho a função de ser Slam Master, que é quem coordena e apresenta o Slam. E aí, esse lugar do Slam Master, por exemplo, existem outros slams que há bem definido cada função. Eu, no Slam Quebrada, como o Slam no Distrito Federal tem engatinhado e eu faço todo o Slam Quebrada e faço também a etapa distrital de poesia falada, que é a etapa que leva. E aí depois a gente pode conversar sobre a rede, né? Sobre a competição nacional de poesia falada. O Slam Quebrada e a etapa distrital, eu coordeno tudo sozinha. Então, o que eu faço? Eu sou Slam Master, sou coordenadora, e aí, no formato dessas duas batalhas, eu incluo outras pessoas. Por exemplo, no Slam tem alguém que precisa anotar as notas, né? Registrar, para a gente ir acompanhando, né? Porque eu não contei não falei, mas o Slam é assim, existem as 3 regras, existem 3 etapas no Slam, né? A gente passa adiante, os poetas participantes vão passando adiante. Travou? Peraí. A senhora me ouve, professor? Vamos voltar. Tá travando? Ok, voltou. Sim? Eu te ouço. Tô com a imagem aqui congelada. A senhora tá me ouvindo? ouço. Te ouço bem. Acho que eu vou. Sim, tá falhando um pouco, mas agora eu tô ouvindo perfeito. Tá. No Slam, existem 3 etapas, né? Existem essas figuras do Slam, o poeta, o Slam Master, o júri e o público, e os poetas, os participantes que têm as melhores notas, eles passam para as fases seguintes. Então, tem a primeira fase, a segunda fase
e a final, né? No slam quebrada, que eu estava contando, e na etapa distrital, para que essas etapas e as notas de cada fase fiquem registradas, geralmente tem uma outra pessoa, né? Que Uhum. é quem faz, é um matemático, é quem faz ali a nota e soma e tudo mais. Eu não tenho essa outra figura. E aí o que eu faço? No quebrada e no distrital, eu trago pessoas da plateia para me ajudar nisso, Sim, legal. né? Essas pessoas vêm. Porque é necessidade super legal também, né? Sim, sim. Preciso trazer essas pessoas. Aí uma pessoa que anota as notas, outra pessoa. Aí eu fico morrendo de vergonha, mas é necessário. Tipo, alguém que registra, faz as fotos, porque eu acho importante que a gente faça os registros, né, das batalhas do que acontecem no DF, do Islã, né? Sim. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se eu esqueci de explicar mais alguma coisa, eu tenho aqui Eu acho anotadinho, mas no que a decorrer gente, da nossa conversa, a gente vai falando. sim. O Sabino, ele perguntou aqui como é que você analisa o cenário atual do Islã no DF e a sua possível contribuição para o movimento antifascista. Não sei se você quer falar exatamente agora, porque acho que mais na frente a gente pode voltar a falar, enfim. Uhum. Eu acho que vai ter espaço ainda. Porque eu queria Sim, que você não, falasse vamos seguindo, parceiro. coisa. Vamos seguindo, sim. Depois eu respondo. Aí, isso. Aí, sabendo se a gente não voltar necessariamente, porque a gente, enfim, se perdeu em outros assuntos, se você puder retomar, te agradeço, tá? Mas a pergunta eu Amor, acho. E aí eu queria a que você gente falasse. volta. Oi? O Sabino é o meu amor, é o meu Ah, companheiro. prazer, Obrigada, viu, amor? prazer, prazer. Enfim, eu queria que você falasse um pouco, assim, de onde vem, eu sei que é uma história longa, mas de onde vem o Islã enquanto proposta, né? De que contexto ele vem, porque aí eu acho que a gente pode falar um pouco das características que ele ganha aqui no Brasil ou no DF, porque eu acho que a gente vai entrando também no tema do Sabino, né? Enfim, isso. Então, de onde é que o Islã vem enquanto proposta, né? E que características que ele ganha específicas aqui no Brasil ou no DF. Que você falou dessa estrutura para a gente entender um pouco do que a gente está falando, né? Mas e aí? Uhum. De onde vem e o que ele ganha aqui? O- É, é um cenário muito parecido com o que a gente reclama, né, aqui no Brasil e no DF, consequentemente, enquanto poetas, né? A poesia e a literatura, de certa forma, elas foram apropriadas por um grupo específico, né? Por uma elite, por uma classe específica. E isso se tornou quase inacessível para outras pessoas. Um exemplo disso é que, quando eu chego nas escolas e pergunto, quando eu vou dar palestras ou quando eu estou dando aula, eu pergunto: quem gosta de poesia? Ninguém levanta a mão para falar que gosta de poesia. Porque a ideia que se tem de poesia, Súria, é que é uma coisa muito chata. É Sim. chato. E realmente há poemas que são pedantes e chatos. Mas e há poemas também que a gente não se reconhece. E eu acredito que venha desse não reconhecimento, entende? De você não se reconhecer no que está ali no poema. E aí Uhum. o Islã, ele surge justamente dessa questão de um grupo específico ter se apropriado, né? Ter se apropriado não, mas ter dominado. Também não sei se é dominado, não diria isso. Mas da poesia não estar acessível, né? Sim. Então, para que a poesia se torne algo acessível, um grupo em Chicago, em 1986, se reuniu, passou a se reunir num bar, justamente com a proposta de tirar a poesia desse círculo acadêmico, desse altar, desse pedestal quase inalcançável, sabe?
E aí essas pessoas começam a se reunir num bar e a apresentar os seus poemas, os seus textos. E aí, assim, eles vêm com essa proposta como se fosse um show de poesia, sabe? Só que ainda assim a parada não pega, Uhum. não se populariza. Oi? Digamos, como um sarau tradicional, inicialmente. Como um sarau, mas numa pegada mais de show, assim, sabe? Num formato mais espetáculo, né? Uhum. Porque o sarau, ele também tem um formato específico, né? Apesar de da gente encontrar alguma semelhança com o Islã, né? E aí a Sim. galera começa a se reunir e tal, só que isso não atrai, não é atrativo. E aí um dia, numa dessas apresentações, o Mark Smith, que é considerado o pai do Islã, o criador do Islã, né? Ele propõe ao público dar notas às apresentações. E é aí que surge o Islã. Uhum. É no momento em que ele pede. Essa é a diferença do Islã para as outras propostas, para os outros espaços em que a poesia é apresentada. É essa. No Islã, dar-se nota às apresentações, aos poemas. E aí, Uhum. assim, tem várias discussões, né, com relação a isso de dar notas. A galera fala, já vivemos num sistema tão competitivo, vamos levar a poesia para esse formato? Mas eu vejo que não é assim, como competição, né? Porque competição tem aquela coisa de vencer o outro. Eu Uhum. vejo o dar notas e esse formato de jogo e competição no Islã como algo atrativo, porque foi justamente isso, essa prática de dar as notas que trouxe a galera. Porque a galera gosta, ninguém assiste jogo, né? Ninguém Uhum. assiste os esportes só porque é legal ver uma pessoa ali chutando a bola, né? Sim. Não é por isso. Porque o atrativo é isso de não vencer, e nem ser melhor, mas superar, né? E aí, Enfim, eu vi você performando como o Slam Master, né? Eu tenho a impressão de que para que, enfim, os participantes, como plateia e tal, realmente percebam, né, esse lugar do jogo que há na competição, eu tenho a impressão de que o Slam Master pode ter um papel muito importante, né? com certeza. Conduzindo a plateia para esse outro lugar, né? Talvez de um foco maior, pelo fato de estar tendo esse jogo, né? De competição. Mas eu também percebi, né, na sua atitude, uma atitude muito inclusiva, né? Enquanto você mediava. Porque essa é a minha proposta. E aí, assim, existem várias propostas, né, para o Islã. Essa é a que eu trago, é a que eu apresento para a galera, né? É a minha. Eu não gosto de tratar o Islã enquanto competição, como competição, entende? Daquilo Uhum. de que os participantes saiam, se sintam diminuídos e inferiores. Não é essa a intenção. E aí, assim, a senhora falou sobre como isso chega no Brasil, né? Durante essa popularização do Islã, e ele se torna popular, Súlia. Inclusive, há filmes, pessoas que estavam no início no surgimento do Islã ganham visibilidade, né, por conta disso, e se torna um movimento popular nos Estados Unidos. E aí ele vem para o Brasil, né, trazido pela Roberta Estrela Dalva. O primeiro slam que aconteceu aqui foi o ZAP, né, que é o Zona Autônoma da Palavra, que foi que foi realizado junto com o Núcleo Bartolomeu. E aí, assim, já lá nos Estados Unidos, muitas figuras do hip hop começam a participar dessas batalhas. E aí o Islã ganha uma outra característica, porque o hip hop ele é um movimento social de juventude, não só Isso, de juventude, mas legal, você está antecipando a outra pergunta, né? Que seria sobre as conexões entre o Islã
e o movimento hip hop. Legal, vamos lá. Isso, perfeito. O movimento hip hop se aproxima, né, das batalhas de poesia falada, e aí ele vem para o Brasil já com essa característica, porque enquanto participantes de movimento social, algumas questões e algumas problemáticas são trazidas, questões sociais, questões de gênero, deixa de ser só um espaço de compartilhamento de poesia, de... E aí, Súlia, eu gosto de pensar que não faço um juízo de valor, tá bom? Não estou desqualificando nada, tá? Mas deixa de ser a poesia meramente contemplativa, mas se torna uma poesia de protesto. E no Brasil ele já vem com essa característica. Quando ele chega no Brasil, trazido pela Roberta Estrela Dalva e realizado pelo Núcleo Bartolomeu, eles acrescentam uma figura do movimento hip hop, porque a origem da Roberta e do Núcleo Bartolomeu tem muito está muito próximo do movimento hip hop. Inclusive, eles têm trabalhos do teatro hip hop, a Roberta faz esse trabalho. Então, quando ela traz para cá, eles acrescentam o DJ. Aqui, só como referência, Isso. o livro eu ia mostrar no final. Estrela Dalva, Teatro Hip Hop da Perspectiva. Isso. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais sobre o Islã, tem um capítulo do livro que fala muito sobre o Islã e o Spoken Word, que é uma outra categoria, né? Não tem a ver, mas não é o Islã. E aí eles acrescentam um desses elementos do movimento hip hop, porque o movimento hip hop tem 4 elementos, né? O DJ, o grafite, o rap e o break. E aí eles trazem o DJ para cá. Então o Islã ganha um outro formato. Claro que isso vai influenciando depois em como as comunidades de Islã no Brasil vão desenvolver as suas batalhas, né? Eles já fazem essa aproximação. E aí tem o DJ, e aí vários MCs, vários rappers, várias dessa galera do movimento hip hop passa no Brasil a ter muito peso, né? É uma galera que está muito presente dentro do Islã, e aí é o que dá a característica que muitos até criticam, né? Como sendo limitadora do Islã, mas eu não vejo como uma limitação, né? Que é essa característica de poesias de protesto. Sim. Entende? Que trazem questões sociais e de gênero. O formato, enfim, qualquer um pode produzir o formato, ao meu entender, né? Que qualquer um pode, enfim, implementar o Islã, digamos, dentro de uma temática específica também, né? Quer dizer... E aí, por disso, existem vários tipos de Islã. Sim. Por exemplo, aqui, o primeiro Islã que eu participei era o Islã das Minas. O Islã das Minas era um Islã exclusivamente para o gênero feminino. Depois eu coordenei um outro Islã que se chamava o Islã Coisa Tá Preta, que era exclusivamente para pessoas pretas, negras e negros. E o Islã das Minas hoje faz parte, tem em vários estados, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, vários, no Acre, tem várias cidades. Existe o Islã do corpo, que é um Islã onde pessoas com surdas e mudas, eu não, me perdoe, eu não tenho uma nomenclatura talvez adequada para nomeá-los aqui. Fala, né? Eu não sei se é deficiência, enfim. Que é um Islã só para essa galera, entende?
Tem um Islã, tem um Islã que é a Arrasa Coração, que é só Islã, é só poesia de amor. Tem o menor Islã do mundo, que são segundos, se eu não me engano, são 13 segundos para que o participante declame ou apresente o seu texto. Então, tem vários formatos, sabe? Então, E aí, surgem algumas mutações em cima dessa ideia da estrutura também, né? Porque, enfim, sim, o slam da quebrada tem 3 minutos. Você me disse que isso é uma regra básica, mas os 3 minutos foi você quem definiu ou essa proposta já vem de Chicago, digamos, de outras? é isso. Já veio de lá, Aham, entende? entendo. Eu optei por manter a. Ai, eu já ia falar que eu sou bem conservadora, que horror, não. Não, eu optei por manter essa regra no Islã quebrada, porque eu entendo o Islã como não só como um espaço de entretenimento ou um evento, ou algo efêmero, assim. Claro que é Sim, efêmero, tá dentro da essência do Islã, porque ele acontece naquele momento. Ele é muito teatro também, né? sim, Quem viu, viu. Quem não viu, quando vê de novo, vai ser outra coisa também. sim. E eu optei por trazer isso porque é um espaço onde você. É um espaço de fala. E muitas dessas pessoas que participam do Islã são pessoas que fazem parte de grupos que foram historicamente silenciados e invisibilizados, entende? Então, eu optei não porque era algo do clássico, algo da origem, mas é porque eu queria que pessoas tivessem mais tempo para poder falar e colocar para fora, né? E que as pessoas tivessem tempo para isso, mas que também tivessem o público, a plateia também tivesse essa oportunidade de ouvir mais, porque aí é Sim, onde eu vou entendendo. E eu não sei se eu posso me adiantar nisso, sim, sim. mas é, Adiante. nessa minha nessa minha trajetória toda com o Islã, eu já tinha essa percepção com o sarau, né? Mas falando especificamente do Islã, eu percebo, eu comecei a notar que o Islã é um espaço não formal de aprendizagem, Sim. entende? E que ele é como uma aula, ele é tão potente quanto qualquer é, espaço formal de ensino-aprendizagem, entende? Sim. Porque quando os jovens, tem muitos jovens que participam, tem jovens que nunca ouviram falar, por exemplo, sobre questões de gênero. Aí eles vão no Islã e ouvem uma poeta falando sobre feminismo, Uhum. sobre as questões que cercam, né, as mulheres, tanto mulheres cis quanto trans. Então, ali ele aprende algo novo. O Uhum. Islã, ele provoca, entende? Ele é um espaço de provocação também, de aprendizagem. Então, quando eu opto por fazer o Islã quebrada no formato em que eu faço, que é de Sim. eu não incentivo a competição entre os poetas, não torno isso o foco do público. Na verdade, essa dar notas é só para que a galera saiba que pode e que entende de poesia, sabe? É nesse lugar. Sim, imagino. Enfim, eu acho que, enfim, cabe e já devem haver trabalhos, né, nesse sentido de pensar a competição no lugar do Islã, mas enfim, acho que ela pode acessar as pessoas também de diferentes maneiras, né? Aí, nesse sentido, também acho super importante essa função mesmo que eu vi você exercendo, né, de estar calibrando também esse lugar aí, né, da competição. Acho muito legal e muito potente, né? Porque se é potente, de alguma maneira é uma perspectiva capitalista, mas você está subvertendo ela, né? De alguma maneira você está apropriando dela e subvertendo, você está, enfim,
fazendo o revés do que o capitalismo geralmente faz com a gente, que é se apropriar de tudo que a gente faz, subverter, né? Para a finalidade capitalista, né? Mas, enfim, Inclusive, acho que você falou. Pode falar, por favor. no final de cada batalha, eu sempre falo que sempre tem a gente faz, as etapas passam e alguém vence, né? Mas eu sempre gosto de ressaltar que ali não é o poeta quem vence, não há um poeta vencedor, mas o que vence é a poesia falada, é o aprendizado, entende? Então todos ali somos vencedores, não há vencidos. Uhum. Mas aí eu pensei nessa questão, você já abordou uma série de questões aí, que eu até ia fazer algumas perguntas mais para frente, aí eu estou tentando me situar aqui, porque eu ainda queria que a gente escutasse você também mandando os seus poemas, né? Vamos dizer, performando, né? Mandando os seus poemas. Eu só queria que, primeiro, antes da gente ir para os poemas, você falasse, você tem um trabalho de formação, né? Umas oficinas de poesia. Aí eu queria saber se essas oficinas, de alguma maneira, elas estão voltadas para uma espécie de potencialização desse público do Islã, desses participantes do Islã, ou se não. E se não, o que você busca, né, nessas oficinas trabalhar? Eu não. Na verdade, eu caí nisso de oficina muito de paraquedas, né? Hum. Mesmo assim, porque eu fui convidada, eu dou aula há um tempo, aí eu fui convidada pelo SESC para dar uma oficina dentro de um projeto que eles têm e rodar, né, com essa oficina e tal. E aí eles me deixaram aberta para fazer a plano, a proposta, né? Que Sim. oficina seria? E aí eu tinha a opção de trabalhar a escrita criativa e tinha essa liberdade também, assim, ninguém definiu nada para mim. Só que eu não consigo, por conta da minha vivência com a palavra. Inclusive, ontem eu revisitei um lugar que eu estou sempre buscando de onde é que vem essa minha conexão com a palavra. Uhum. Por que que a palavra falada, escrita também, mas especialmente a palavra falada, ela me toca e ela é tão importante para mim, sabe? E aí eu gosto muito de ouvir rádio, bastantão. Eu amo ouvir rádio. Eu também gosto, é por isso que eu estou indo, Eu gosto gosto muito. muito, eu gosto Minha muito, eu calenta. gosto Eu gosto tanto de ouvir, assim, eu gosto de me informar muito mais pela rádio do que pela televisão, ou pelas redes sociais, ou pelo celular. E aí, ontem eu revisitei esse lugar. Cara, não faz sentido. Por que que eu gosto de rádio? Tipo, quando eu nasci já tinha televisão, essas coisas todas. Por que que eu vou gostar logo de rádio? Nada a ver. E aí eu lembrei que o meu pai, Meu pai acorda muito cedo e ele acordava muito cedo para ouvir a Legião da Boa Vontade, a LBV, a rádio da LBV, né? Os meus pais são Sim. kardecistas. Aí tinha uma oração do Alziro Zaru que ontem eu percebi que a entonação que eu dou para as minhas palavras é muito parecida à que o Alziro Zaru dá nessa oração. E aí é desse lugar, né, de ouvir, de ter a palavra, né? Porque imagina só você pequenininho ouvindo a voz daquele homem, aquela voz grave, tomar conta da casa, o cheiro do café. Então eu tenho uma relação afetiva com a palavra, né? Eu sinto, Sulian, que eu me expresso muito bem, apesar de que de uns tempos para cá, acho que por conta de alguns espaços, eu acabei sentindo que não, peraí, talvez eu não me expresse tão bem assim falando. Mas eu me sinto muito à vontade com a palavra. É o meu lugar
é o meu lugar familiar. Não vou dizer que é a minha zona de conforto, porque não é, porque eu estou sendo sempre provocada pela palavra, sabe? Mas toda a minha produção e tudo que eu faço vem disso, né? Vem dessa relação afetiva com a palavra falada. E aí eu noto como produtora cultural, como educadora, como pessoa, assim, que tem pessoas que estão com a palavra presa. E elas ficam com isso preso porque foram silenciadas, porque não se sentem capazes, por vários motivos. E aí, quando eu recebi esse convite, comecei a planejar essa oficina, eu pensei, eu vou trabalhar com a palavra. E aí veio logo aquele um sonzinho da impostora. Mas espera, o que você entende de palavra, né? É muito superficial a sua compreensão de palavra. Porque, claro, eu também ocupo esse lugar de insegurança, né? É importante falar que eu sou um ser humano e que eu não me sinto, assim, fantástica e dona de toda a verdade. E aí mesmo assim, eu falei, mas espera, eu posso não ter essa formação acadêmica para a palavra, mas eu tenho a vivência dela. E, de certa forma, o teatro, Julia, me trouxe muitas ferramentas, muitos instrumentos, sabe? Para entender e para trabalhar com a palavra, para destravar a palavra. E aí eu planejei uma oficina e não tinha nada a ver. E eu, por enquanto, quero que ainda não tenha a ver com o Islã, porque a minha preocupação é de que limite, entende, o público para essa oficina. Se eu disser que é uma oficina para pessoas que querem fazer Islã, ou querem participar do Islã, ou querem conhecer melhor o Islã. A É, proposta dessa eu ia te perguntar exatamente aí, né? Porque eu vejo que também ele surge num contexto de espontaneidade, né? E aí eu ia perguntar exatamente qual seria a intervenção, né? Da formação, da implementação de uma técnica, de exercícios de técnica vocal nesse ambiente. Qual seria a aceitação e o quanto essa intervenção ela seria, enfim, potencializadora ou não, né? sim, e é justamente pensando nessa intervenção. Imagina só, o Islã é um espaço, é um lugar de espontaneidade. Apesar de que pessoas islâmicas se preparam para participar, existem pessoas que trabalham com isso de verdade, assim, que fazem carreira nesse lugar, né? E, claro, utilizam de várias técnicas, mas eu acredito no Islã, nesse lugar da espontaneidade. E aí, como é que eu vou trazer uma técnica específica, aplicar? E eu também vejo como uma forma muito vertical de querer interferir, de querer criar um modelo de Islã, um formato, um jeito único de se fazer o Islã, que eu acho que não cabe, que não é o lugar. Entende? O Islã, e sem querer ser puritana nem nada, ele precisa ser protegido disso, entende? Ele precisa ser protegido da ideia de que é só aquilo. O Islã pode ser muitas coisas, entende? Não tem só um jeito de participar e de estar no Islã. E aí, nessa oficina, eu trabalho alguns jogos teatrais, porque aí também, já viu que algumas pessoas, quando elas têm dificuldade para falar, elas também têm um certo. Eles travam o corpo, né? E aí, tem um corpo travado, né? E aí, o que eu faço essa oficina, ela não é para pessoas que querem fazer Islã, é para todo mundo que quer. E também tem uma outra coisa, professora. Eu estive com os Guarani Kaiowá um tempo e a alma deles está aqui, sabe? E eles, quando falam, libertam a alma. Então, eu trouxe isso muito para mim. Quando eu realizo a oficina, o meu objetivo é de que as pessoas destravem, que elas libertem essa alma. E aí eu faço jogos teatrais, trago também, e aí tem um pouco dessa minha. Eu gosto de tudo muito sistematizadinho, sabe? Gosto da espontaneidade, mas para isso eu gosto de
Tipo, as pessoas vão fazer a minha oficina. No primeiro dia de oficina, a gente faz a apresentação e tudo mais. No dia seguinte, aí isso no formato do SESC, né? Eu tinha 5 dias de oficina, era maravilhoso, eu conseguia trabalhar muitas coisas com a galera. E assim, iam aparecendo coisas novas e a gente ia acolhendo e tal, mas o formato da oficina era essa. Vamos entender o que é, vamos conversar sobre o que é a palavra, o que cada um entende. E aí eu ia para essa coisa eu ia para a teoria mesmo, discutia e provocava nesse lugar. Depois nós íamos para desbloquear o corpo e aí a gente passava para a palavra. E aí um bocado de coisas que eu aprendi na disciplina com a senhora, eu levo para essa oficina, né? Projeção vocal, intenção e várias coisas. E a oficina é essa, o meu trabalho é esse. A última oficina que eu fiz foi em Campo Grande. Ai, eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Eu fiz oficina num monte de lugar, mas em Campo Grande, pessoas que participaram da minha oficina, e claro, na oficina eu falo sobre o Islã também. Não é que tipo, eu não diga nada sobre o Islã, mas é porque eu não fico dizendo para ninguém, ó, é assim que faz, eu faço assim. Eu deixo isso muito livre. É um espaço de experimentação. A ideia de que seja essa experimentação. E aí, cara, espontaneamente, as pessoas que participaram da minha oficina começaram a participar do Islã. Existe lá em Campo Grande o Islã Camélias. E aí, algumas meninas que fizeram a oficina se reuniram e estão contribuindo nesse espaço, né? Então, mesmo que eu não diga nada ou fale, isso daqui é para o Islã, sabe? Sim, há As uma... pessoas... Exato. É Ótimo. isso. Mas obrigada, Mimei. Mimei, a gente ainda tem uns 2 minutinhos antes de encerrar. Você quer mandar uma? Um poema, porque senão Isso, a nossa live vai cair. Vou correndo. isso. Eu tinha preparado um maior, o Diáspora, mas aí quem quiser conhecer tem no livro Filho. Porque nós estamos enfrentando, não só agora, né, com esse rolê todo das hashtags, mas há muito tempo a gente enfrenta um grande mal, que é o racismo. E aí eu pensei nesse poema, mas eu vou mandar um outro que já está aqui, eu não vou nem ler, que é o Eixo. O Eixo diz assim: tinha um eixo atravessando o meu peito, tão grande que cortava minha alma em L2, sul e norte. Uma W3 entalada na garganta virou um nó. Eles têm o Parque da Cidade, nós o Três Meninas. Eles a Catedral, nós Santa Luzia. Eles o Lago Paranoá, nós Águas Limpas. Eu sou filha da Maria, que não é santa e nem puta. Nasci e me criei num paraíso que chamam de Val e me formei na Universidade Estrutural. Eu não troco meu recanto de riachos fundos por aquelas tesourinhas. Essa Brasília não é minha, porque eu não sou Planalto, eu sou periferia, porque eu não sou concreto, eu sou quebrada. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ótimo, maravilha. Massa que você terminou, porque eu não sou periferia, eu não sou concreto, eu sou quebrada, porque aquele poema da entrada, né, que eu mandei, terminava muito duro, né? Quer dizer, o concreto ali estava pesado, né? Achei massa que o eixo termina com essa provocação, esse comprado, né? Esse concreto rachado aí, para essas aberturas. Bem, muito obrigada, fico muito feliz de ter essa oportunidade de ter esse encontro com todas as pessoas que estão aqui. Obrigada pelas pessoas que estão aqui com a gente, né? Enfim, pelas participações. Queria anunciar, vou virar, vamos ver a carinha da Meimei, aqui o nosso próximo episódio, certo? Marcos Chaves, que vai entrevistar Daniel Colim, em voz e discurso. É isso.